precisa entender um pouco do que afinal a gente quer dizer com ciência, quando a gente fala de defender a ciência. A ciência, então, é vista por nós, cientistas, como um processo, um método. É um processo de investigação da realidade, que pressupõe a nossa capacidade de mudar de ideia diante de novas evidências, desde que essas evidências sejam robustas, e da crítica dos nossos pares quando apontam alguma falha metodológica, algum erro no nosso trabalho. Com isso, a gente consegue produzir a melhor descrição possível da realidade em um determinado momento histórico, com as melhores ferramentas que a gente tem na mão naquele momento. O momento histórico, político, social, econômico pode mudar. As ferramentas podem mudar, elas podem ser melhoradas. E com isso, a gente pode mudar de ideia diante de novas evidências, se essas evidências forem robustas o suficiente. Pode passar. O que a gente não quer dizer com ciência? Ciência não é uma verdade absoluta, um dogma. Ciência não é qualquer coisa que seja publicada num artigo científico, como a gente tem visto muito durante essa pandemia. Ah, mas saiu num paper. Não é porque saiu num periódico científico que automaticamente se torna ciência ou ciência de qualidade. Também não é qualquer coisa dita por um cara de jaleco que tem vírgula PhD depois do nome. E definitivamente não é qualquer coisa que seja ensinada numa universidade, porque infelizmente nas nossas universidades a gente também ensina bastante besteira. Pode passar? Portanto, a ciência não é uma questão de opinião, não é uma questão do que eu enxergo versus o que você enxerga. Não é uma visão do mundo. Alguém desenhou um número no chão ali. Ou é um 6 ou é um 9. Não é como eu vejo, é o que desenharam no chão. E para descobrir o que desenharam no chão, a gente usa um método. Esse método se chama método científico. É um processo investigativo que vai investigar para descobrir que número, afinal, está no chão. É um 6 ou é um 9. Não é uma questão de desrespeitar a opinião alheia. É questão que a ciência funciona buscando os fatos. E o fato é que ou é um 6 ou é um 9. Não dá para ser os dois. Pode passar. Como que a gente faz, então, para buscar os fatos, esses 6 ou 9, quando a gente está falando, por exemplo, de uma intervenção de saúde pública, do teste de um medicamento, como, por exemplo, a cloroquina? Vou usar a cloroquina como exemplo porque, infelizmente, ela causa muita confusão no nosso país até hoje. Então, vamos avaliar como que a gente faz o 6 ou o 9 da cloroquina. Como que a gente investiga se um medicamento funciona para uma doença ou não. A primeira coisa que a gente tem que ver é se existe plausibilidade biológica. Existe um mecanismo celular? Existe um mecanismo biológico que esse fármaco pode agir nessa doença? Ele pode impedir a entrada do vírus na célula? Ele pode impedir a replicação no vírus? O que ele pode fazer? No caso da cloroquina, infelizmente, ela nunca teve plausibilidade biológica para funcionar. O caminho pelo qual ela bloqueia a entrada do vírus na célula só funciona in vitro, em tubo de ensaio, porque nas células do trato respiratório o caminho é outro. Então, ela já nunca poderia ter funcionado. Aí a gente examina também a probabilidade dela funcionar. Ela já funcionou para outras doenças, para outras viroses? Não, ela nunca funcionou. A cloroquina já foi testada e falhou para várias doenças provocadas por vírus, como Zika, dengue, chikungunya, o próprio SARS, AIDS, ebola. Nunca funcionou. Então também não tem grande probabilidade de funcionar. Nunca teve. Evidências anedóticas, mas o meu vizinho, o meu cunhado, o meu tio tomou e se curou. Evidências anedóticas não são evidências científicas. Elas não servem para a ciência. Elas são apenas causos, histórias. E o plural de evidências anedóticas não é evidência científica, é só um monte de evidências anedóticas. Não interessa quantas pessoas a gente conhece que usaram cloroquina e se curaram. Isso não se transforma em evidência científica, isso precisa ser investigado. Por quê? Correlação não é a mesma coisa que causa e efeito. Correlação são coisas que acontecem ao mesmo tempo e que, de repente, até suscitam uma pergunta para ser investigada, mas não uma resposta. Resposta a gente investiga.
Para ter uma resposta, a gente precisa saber uma relação de causa e efeito. Para isso, a gente usa estudos randomizados, controlados, duplo cego e com grupo placebo, que os senhores tanto já ouviram falar. Esse é o tipo de estudo que consegue estabelecer uma relação de causa e efeito. Correlação a gente vê nos estudos observacionais. Estudos observacionais são aqueles que olham para trás. Eles vão observar o que já aconteceu. Olha, parece que tem um monte de gente que tomou cloroquina e melhorou. Isso é uma observação, isso é uma correlação. Isso dá para a gente uma pergunta. Será que a cloroquina funciona para a Covid-19? Mas não nos dá uma resposta. Os estudos observacionais, eles produzem perguntas. Os estudos randomizados, clínicos, duplo cego com grupo placebo, eles produzem respostas. E eles fazem uma comparação justa. Como que a gente desenha esses estudos? Os estudos randomizados, eles olham para frente e não para trás. Eles são prospectivos. Eles vão ser desenhados exatamente para responder aquela pergunta. E a pergunta é, será que a cloroquina funciona para a Covid-19? Esses estudos vão comparar grupos diferentes. Grupos de pessoas onde uma toma cloroquina, que é o nosso exemplo, e a outra toma um placebo, uma pílula de mentira, de farinha. Esses grupos precisam ser similares em termos da sua composição, por isso randomizados. Precisa ser duplo cego, ninguém pode saber o que está acontecendo, para a gente reduzir os nossos vieses, porque nós somos humanos e nós temos vieses. Assim, a gente consegue dar uma resposta para aquela pergunta da cloroquina. Pode passar. Se a gente não fizer isso, senhores, a gente vai ter uma correlação parecida com essa, onde a gente vê um gráfico perfeito, plotado com dados absolutamente reais, os dados desse gráfico são reais, e a gente vê uma correlação perfeita entre o consumo de queijo mozzarella nos Estados Unidos e o número de bolsas de estudo concedidas para a engenharia civil. A correlação é perfeita. Se a gente for olhar a correlação da cloroquina assim, a gente pode concluir que aqui no Brasil o problema das bolsas de estudo de pós-graduação é muito fácil de resolver. É só as pessoas comprarem mais queijo. Pode passar. Ou a gente pode observar uma curva assim, uma curva epidemiológica. Isso é uma curva de doença epidemiológica, a gente vê que ela tem aí alguns picos, e muitas vezes esse tipo de correlação também é feito, essa correlação temporal. Aquela flechinha que os senhores estão vendo lá em cima, muitas vezes é colocada como, olha, eu introduzi tratamento precoce aqui nessa cidade, estado, país, e logo em seguida a curva caiu. Mas isso não é causa e efeito, senhores, isso é correlação. Qualquer coisa poderia estar naquela flechinha. Primeiro, eu tenho que ver se o tratamento precoce também não estava presente no resto do gráfico, onde não teve efeito nenhum. Segundo, eu tenho que ver o que mais aconteceu naquela flechinha. Pode passar. Será que teve uma queda da Bolsa de Valores nessa flechinha? E se teve, os senhores será que me diriam que foi a queda da Bolsa que provocou a queda da epidemia? Ou então, pode passar, teve uma seca muito grande e alguém fez uma dança da chuva. Foi a dança da chuva, então, que provocou? Mais um. Ou foi a cloroquina? Ou foi porque as pessoas pararam de se movimentar pela cidade, porque ficaram assustadas com o pico da doença e naturalmente se protegeram mais, andaram menos, usaram menos transporte público, ou foi porque teve uma exaustão do número de pessoas suscetíveis e esse é o caminho natural da curva de uma epidemia. Como os senhores podem ver, tem vários fatores que podem influenciar a queda de uma curva. E colocar um único fator dizendo que foi ele a causa não é correto, porque é apenas uma correlação temporal. Pode passar.